Olá, senhores, tudo bem com vocês? Mais uma live, espero que vocês estejam me ouvindo bem, me vendo bem. A live de hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é o assunto da vontade, né? Então, já vou aqui adiantar o tema da live de hoje. Preste atenção no uso que você faz da vontade na sua vida. Preste atenção no uso que você faz da vontade na sua vida. Então, a nossa mente, ela se orienta por 3 fatores. É a razão, o verdadeiro sentimento, que é o amor, e a vontade. Então, a vontade ela vai ser o viés aí determinante se o funcionamento da sua mente, se ele está sendo um bom funcionamento, se ele, se você tem um funcionamento mental mais construtivo, mais produtivo, mais benéfico, ou se o seu funcionamento mental ele é mais improdutivo, você está mais empacado, você está patinando na vida, você está mais angustiado. Então, esse fator da vontade é um fator determinante, porque conforme você faz um uso da vontade, o funcionamento da sua mente melhora. Conforme é esse uso errado que você pratica da sua vontade, desse fator da vontade, o funcionamento da sua mente piora, você fica mais angustiado, você fica mais improdutivo, você patina na vida. Apesar desse fator da vontade ser fundamental, é o que a gente menos conhece. Ele é assim, a gente diz que ele é o mais inconscientizado em nós. Nós praticamos muito isso, mas nós não percebemos que nós praticamos isso. Então é algo que nós fazemos e não percebemos, é algo inconsciente em nós. Nós não temos consciência do quanto nós funcionamos assim, do quanto esse funcionamento nos atrapalha e nós desconhecemos isso. É um funcionamento inconsciente. Então, como você usa a sua vontade? Então, esse é o tema da live de hoje. Quero que até o final da live isso fique claro para vocês. Vocês tenham isso em mente, percebam isso. Talvez surja a necessidade de eu falar novamente sobre esse assunto na próxima live do próximo domingo, da próxima semana. Por quê? Porque é um assunto, ele tem uma certa complexidade, mas eu acredito que vocês vão conseguir entender isso. E aí na próxima semana a gente reforça esse assunto para que vocês entendam isso fique bem claro. Eu quero que vocês interiorizem esse conhecimento. Então, tema da live de hoje, preste atenção no uso que você faz da vontade na sua vida. Preste atenção no uso que você faz da vontade. Tem um uso, esse uso pode ser benéfico ou esse uso pode estar te atrapalhando. Se você fizer um mau uso da sua vontade, esse mau uso te atrapalha. Então, há uma tendência em nós de usar a vontade de uma forma que nos prejudique, de uma forma que nos atrapalhe. Tem, assim, um tipo de questão que aparece muito nesses 22 anos de atendimento que eu faço de terapia de adulto, que é assim, você está fazendo uma entrevista com o paciente e o paciente traz assim uma certa frustração, o paciente traz uma certa queixa
de que ele caminhou já na vida, ele tem um certo percurso de vida, mas ele sente que ele colheu pouco. Ele sente assim um baixo resultado, né? Uma falta de realização. O paciente traz assim um sentimento de frustração por uma falta de realização. Eu já tenho um certo percurso na vida, mas eu sinto que eu colhi pouco, eu sinto que o resultado foi baixo, eu sinto que eu não me realizei na intensidade, né, que eu gostaria de ter me realizado. Então isso é uma queixa comum no consultório, isso aparece já logo na primeira entrevista, quando a gente vai fazer o primeiro contato com o paciente já começa a trazer esse tipo de queixa. Eu tenho já uma certa trajetória na minha vida, mas eu sinto uma frustração que eu gostaria de ter colhido mais, eu gostaria de ter me realizado mais. Então é uma queixa, uma frustração em relação a isso. E normalmente assim, a primeira justificativa que a pessoa dá é assim: existe em mim uma falta de talentos, existe em mim uma falta de valores, eu não tenho a inteligência, eu não tenho os valores, eu não tenho os recursos internos, eu não tenho os atributos, as qualidades dentro de mim, no meu interior, suficientes para realizar uma ação que eu colha mais, que seja mais realizadora. Então a primeira justificativa que a pessoa coloca para justificar essa frustração é esse sentimento, essa ideia de que ela não tem dentro dela, não está equipada dentro dela com os atributos e com as qualidades suficientes para ela ter uma ação mais realizadora na vida. Então, vocês vão perceber que isso é uma bobagem. Então, essa primeira justificativa não se sustenta, mas é uma justificativa muito comum, que as pessoas se apoiam muito nisso. A outra justificativa é você achar que você teve pouco resultado na vida por alguma questão do seu passado. Então, você se apoia no seu passado, você usa o seu passado para justificar uma falta de resultado do seu presente. Claro que existe uma relação, né? O que nós vivemos hoje tem uma relação com o nosso passado, mas eu não posso usar o meu passado para justificar o meu presente, a falta de resultado do meu presente. Então essa também é um tipo de justificativa que as pessoas dão para essa frustração de baixa realização, de uma certa insatisfação nos resultados da vida. Então, em primeiro lugar, eu não tenho os talentos, eu não tenho os valores, eu não tenho as virtudes dentro de mim para realizar uma ação com mais resultado. A segunda justificativa é a pessoa se esconder atrás do seu passado. É alguma coisa que o meu pai não fez para mim, ou que ele fez que me prejudicou, é alguma coisa da minha mãe, faltou eles me ensinarem coisas. Então a pessoa fica usando o seu passado para se esconder atrás do seu passado. Então, o que aconteceu no seu passado é uma responsabilidade, muitas vezes isso é uma responsabilidade da sua família, do seu pai, da sua mãe, mas daqui para frente você tem que dar um destino a isso. Então, se isso foi feito lá atrás, se algo foi feito que te prejudicou, você não pode, daqui para frente, você não pode dar continuidade a isso, então você vai ter que tomar as providências para encaminhar esse passado agora de uma forma transformada, né? Você vai transformar esse passado e ter uma ação diferente dessa ação que o seu pai e sua mãe, que a sua família teve com você até então. Então você usar o passado para justificar essa falta de resultado não se justifica. Então não é uma falta de valores dentro de você, de talentos dentro de você. Também não é uma questão com o seu passado. E uma outra justificativa que as pessoas colocam é
nos outros, né? Ou alguma circunstância externa da vida. Ah, é porque eu não tenho dinheiro. Ah, é porque eu tive um sócio que foi muito ruim para mim, me passou a perna. Ah, porque o meu vizinho isso. Então você fica responsabilizando algum fator externo. Ah, é o governo. Então você fica responsabilizando algum fator externo, alguma circunstância externa e também pessoas né, da sua família ou próximas de você. Então você faz você joga essa responsabilidade para fora de você. Outra justificativa também muito comum é o azar e a sorte, né? Eu tive azar, eu não tenho sorte, para mim tudo dá errado, né? Então a pessoa fica apoiada nessas justificativas de sorte e azar. Então, tanto você colocar que você não tem valores e talentos, você usar o seu passado para você se esconder atrás dele, você culpabilizar os outros, você responsabilizar demasiadamente os outros, você colocar em sorte e azar. Então, tudo isso são fatores que te levam para uma certa vitimização. Então, você cai numa vitimização. E qual é o problema da vitimização? O problema da vitimização é que você não se responsabiliza pelo infortúnio da sua vida. Você tem uma parte que cabe a você no infortúnio da sua vida. Você participa do infortúnio da sua vida de alguma forma. Você se encaixa de alguma maneira nesse funcionamento que está te prejudicando. Então, todas essas justificativas são justificativas que te colocam numa vitimização e te tiram dessa possibilidade mais de uma ação. Então, são justificativas que te levam a uma vitimização. Então, o que eu queria convidar vocês a pensar, essa falta de resultado, esse sentimento de frustração na vida. Eu já tenho um certo percurso na vida, mas eu sinto que eu poderia ter colhido mais, eu sinto que eu poderia ter realizado mais, eu sinto que o resultado foi baixo, eu gostaria de um resultado maior. Esse tipo de sentimento é um sentimento que se justifica pela atuação da sua vontade. Então, isso é muito importante e é isso que eu vou trabalhar com vocês até o final da live de hoje. Então, o tema da live de hoje, preste atenção no uso que você faz, preste atenção no uso que você faz da vontade na sua vida. O uso que você faz da vontade na sua vida. Existe um uso que é benéfico, que te ajuda, você melhora, e existe um uso que te atrapalha, a sua vida fica patinando sem progredir. Então não é nada disso, não é que você não tenha valores dentro de você, não é também alguma coisa relacionada com o seu passado. Claro que o passado traz efeitos sobre o presente, mas você não pode ficar se escondendo atrás do seu passado, num sentimento assim de pena de si, né? Você sentir pena de si é um dos piores sentimentos que tem, porque se você sente pena de si, você se olha mais como um coitado, você se olha mais como... isso paralisa a sua ação, você fica mais entravado na vida, né? Então, esse sentimento de pena de si é algo que não te ajuda, né? É algo que você pensa sobre você, que te atrapalha, que incomoda, né? Que não é construtivo. Então, não é que você não tem talentos, não é também algo ligado ao seu passado, não é também algo que diz respeito aos outros, às circunstâncias externas da sua vida no momento, e também não é uma questão de sorte e de azar. É uma questão da atuação da sua vontade, do uso que você faz da sua vontade na vida. Então você está praticando um uso da vontade que não vai na direção da realidade. Você não usa a sua vontade na direção da realidade.
Então isso é muito, esse movimento de entrega, de doação à realidade, de você construir uma ponte através do uso da sua vontade para a realidade que está pequeno. É um uso menor da sua vontade na direção da realidade. E é por isso que você tem então esses sentimentos de frustração, de baixo resultado, que você sente que você não está se realizando. Ah, mas André, se o uso da minha vontade, se a minha vontade não está indo na direção da realidade, então onde que a minha vontade fica? Para onde eu estou direcionando a minha vontade? Se ela não está indo na direção da realidade, ela está ficando aonde? Ela está ficando com você. Então você usa a sua vontade para ficar com você. E você não usa a sua vontade para ir na direção da realidade, que é o que vai dar para você a construção de alguma coisa, a realização de algo, né? Então essa ideia de que faltam atributos em mim, faltam valores em mim, eu não tenho talentos, não é isso. Vamos entender. Eu quero que isso fique bem claro para vocês até o final da live. Eu quero que vocês interiorizem esse conhecimento. E aí, na próxima semana, eu vou falar de novo sobre esse assunto, só que, claro, de uma forma diferente, para que isso fique bem claro, para que vocês interiorizem esse conhecimento, porque uma vez que você interiorizou esse conhecimento, você pratica esse conhecimento na sua vida. Ele começa a trazer resultados. Então não adianta você ficar falando uma falta de talentos, é uma falta de valores, eu não sirvo para nada mesmo, eu sou burro mesmo. Então não se trata disso, é um uso errado que você está fazendo da sua vontade, é esse uso da vontade na direção da realidade que está sendo pequeno. Por isso que o seu resultado é baixo. Então, campeão de bilheteria, disco, a atitude que mais te prejudica, campeão de audiência, é o quê? A quebra da continuidade dos vínculos construtivos na sua vida. Então, o que mais te prejudica é que você começa e não dá continuidade aos vínculos construtivos da sua vida. E para com essa história de ficar olhando para você e achando que você não tem valores, que você não tem talentos. Preste atenção nisso que eu estou falando. É esse uso da sua vontade na direção da realidade que está pequeno, que está baixo. E é por isso que o seu resultado é baixo. E nós vamos entender por que você faz isso, né? O que acontece. Então, é a quebra da continuidade dos vínculos construtivos na sua vida. Que vínculos são esses? São vínculos que estão levando você a uma evolução, a um crescimento. São vínculos que vão te puxar para a realidade. É justamente nesses vínculos que vão te puxar para a realidade que você faz a quebra, que você não dá a continuidade. Se você não dá a continuidade, você não colhe. Nós só colhemos quando você vai do início, do meio e do fim do processo. Se você faz essa quebra no meio do processo, você não colhe. A colheita, ela só se dá na finalização do processo. Então, o que mais contribui para essa falta de resultado na sua vida, esse sentimento de frustração que você tem, que você não está se realizando da maneira que você gostaria, o principal fator é nesse uso errado que você pratica da sua vontade. É essa ponte na direção da realidade que você não está construindo, que você não está sustentando. Veja bem, a primeira semana, quando você se vincula a algo
Primeira semana é fácil fazer. Mas a questão é a continuidade. Você fazer esta semana, a próxima semana e a próxima. Independente se você, hoje eu tô afim ou hoje eu não tô afim. Independente disso, dessas emoções que você sente, eu vou falar sobre isso, sobre essa conduta emocional, que é o que mais te prejudica, é a conduta emocional. Você se guiar e se direcionar pela conduta emocional, pelo que você está sentindo naquele momento. Então, agora eu estou sentindo, eu estou afim de ir, eu vou e faço e realizo aquilo que vai ser importante para mim. Agora eu não estou afim de ir e eu não vou e eu não faço aquilo que é importante para mim. Então, essa conduta emocional, é você se guiar por essa conduta emocional, pelas suas emoções do momento imediato ali da sua vida, e não esse esforço de direcionar a sua vontade na direção da realidade. É isso que te prejudica. Então, o campeão de bilheteria para essa baixa realização, para esse baixo resultado, são as quebras dos vínculos construtivos na sua vida. Você não dá continuidade aos vínculos construtivos na sua vida. Não é que você não tem talento para o inglês, não é que você não é a sua constituição física não é para exercício, não é que você não tem inteligência para ler aquele livro. Não é uma falta de valores e de talentos dentro de você, não é isso. É o uso que você faz da sua vontade na direção da realidade, que é pouco, que é pequeno. E aí, o que acontece? Né? Você começa a ler o livro, você para, né, antes de terminar, você começa um curso, você não dá continuidade, você começa a realizar um estudo, você só vai no comecinho e para, você começa a desenvolver um projeto e na primeira semana você desanima, você começa uma academia, você não dá continuidade, sendo que o maior resultado que nós temos é o resultado quando nós sustentamos vínculos na vida. Então a sua dificuldade é em sustentar vínculos sólidos, profundos, duradouros, verdadeiros. São esses vínculos sólidos, profundos, duradouros e verdadeiros que vão dar para você o resultado. Então esse sentimento de frustração, esse sentimento de eu tô achando que o resultado é pouco, eu tô achando que a minha realização é baixa, esse sentimento vem, esse resultado baixo vem, porque o uso que você faz da sua vontade é para quebrar vínculos. Mas André, peraí, o que você está falando, André? Se esses vínculos são vínculos construtivos para mim, se esses vínculos são vínculos que vão me levar a um crescimento, a uma evolução, por que eu faço essa quebra? Por que eu faço essa autossabotagem comigo? Por que eu tomo uma atitude que vai me prejudicar? Então é isso que nós temos que entender, né? Por que você começa a agir contra você mesmo? Por que você faz essa quebra na sua própria evolução? Que é algo bom. Como é que a evolução vai ser uma coisa ruim? Não tem como. A evolução é sempre benéfica. O desenvolvimento é sempre benéfico. Então, nós precisamos entender isso hoje, na live de hoje, e na live da próxima semana eu vou falar também sobre esse assunto, só que de uma outra forma, para que vocês entendam isso, essa quebra que você faz na sua evolução, principalmente quando está dando certo. Principalmente, ninguém chuta cachorro morto. Ninguém chuta cachorro morto. Você não vai chutar o cachorro que está morto, você vai chutar aquilo que está dando resultado, você vai chutar aquilo que é importante, você vai chutar aquilo que é valoroso. É essa quebra dos vínculos, que são vínculos sólidos, profundos, verdadeiros, duradouros,
que faz com que você tenha um baixo resultado na vida. É o uso que você faz da sua vontade, que essa vontade não está se direcionando para a realidade. Tudo bem? Então, o que é isso que acontece, né? Essa quebra da evolução, né? Que se dá justamente quando você está mais evoluindo. Justamente quando você está mais evoluindo. Existe um índice de desistência na terapia, no consultório, que é justamente quando o paciente está melhor. Né? Isso é um certo consenso entre os profissionais. Quando o paciente melhora, ele desiste. É claro que existem aqueles pacientes que vão fazer essa vinculação duradoura, profunda, né? Pacientes que ficam 10, 15 anos fazendo terapia, até mais, e aí vão colher um grande resultado. Mas existe um índice bastante alto de pacientes que quebram o vínculo com a terapia justamente quando eles melhoram. E nós precisamos entender o que é isso, que tendência é essa em todos nós. Isso não está só nos pacientes, não. Isso está em todos nós. Isso é algo do ser humano que nós praticamos. É uma atitude que nos prejudica. Por que nós chutamos justamente aquilo que está dando resultado? Vamos entender isso. Então, o que acontece? Quando você se vincula num vínculo que começa a te puxar, começa a demandar de você uma entrega maior à realidade, você pisa no freio. Você pisa no freio. Você tem medo dessa entrega. Mas André, o que seria isso? Seria um medo da evolução? Um medo da evolução. Seria uma busca de controle. Você pisa no freio para você trazer para você. Porque se você aceitar isso, esse fluxo da sua evolução e do seu desenvolvimento, você tem que soltar o freio. Você tem que abandonar essa atitude de controle. Então você passa a aceitar esse fluxo da sua evolução, esse fluxo do seu desenvolvimento e se deixar levar por ele. É como se você se lançasse num rio e esse fluxo da correnteza do rio você se deixa levar. Agora, com medo de você aceitar esse fluxo, você busca uma atitude mais controladora e você pisa no freio da sua evolução. Né? Por que você faz isso? Por que existe esse movimento de quebra justamente dos vínculos que estão te puxando mais para uma realidade, para uma evolução, para um desenvolvimento? Porque se você começa a servir mais a realidade, você vai começar a servir menos quem? Você vai começar a servir menos a você nesse sentido ruim do termo, né? A servir as suas fantasias, a servir os seus pensamentos, a servir o que você acha, a servir o que você imagina. Então, ao invés de você ficar nessa vontade positiva, boa, que é a vontade direcionada para os projetos, direcionada para esses vínculos de evolução e de crescimento, você fica nisso que nós chamamos dessa vontade patológica, essa vontade voltada para você. Qual é o problema da vontade patológica? Ela não faz ponte com nada. A vontade patológica, você fica vivendo só você mesmo. Você só faz o que você quer fazer e você não faz o que você precisa fazer. Então, qual é o problema dessa vontade positiva, dessa vontade construtiva? Por que você resiste a essa entrega maior, a direcionar essa vontade para a realidade? Porque isso vai exigir de você um esforço. E essa vontade patológica que você fica vivendo só você mesmo, não tem esforço nenhum. Isso não exige nada de você. Então você vai dar a preferência para ficar vivendo essa vontade patológica, ficar preso em você mesmo. E não ficar vivendo algo
ligado, vinculado à realidade, que seriam projetos, obras, né? Esses vínculos que são vínculos que vão te puxar para um desenvolvimento, para uma evolução, um livro, um curso, a busca do conhecimento, a busca da verdade, né? A admiração do belo. Então você fica represado em você e é como se fosse um pneu de carro patinando na lama. Então você gira, 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 mas você não sai do lugar. Por quê? Porque você está vivendo essa vontade patológica. Que nome nós podemos dar a essa vontade patológica para que vocês entendam isso? Seria um voluntarismo. O que é o voluntarismo? Eu só faço aquilo que eu quero fazer. E isso que eu quero fazer não envolve esforço. Então você fica vivendo só, por exemplo, o bel prazer. Né? Você fica vivendo o bel prazer. O que é o bel prazer? O bel prazer é o prazer pelo prazer. Como diria Schopenhauer, né? Nós somos uma boca aberta querendo mamar o tempo inteiro. Então você fica ali querendo mamar o tempo inteiro e você não faz o que você precisa fazer. Então você só está vivendo essa vontade voluntariosa, esse voluntarismo, essa vontade patológica que fica presa em você mesmo. Você só fica no que você acha, você só fica no que você pensa, você só fica no que você imagina, você só fica no que você sente. E aí você não constrói uma ponte na direção da realidade. Então, esta é a questão. Essa vontade patológica é uma vontade onde você fica mais ensimesmado. Nossa, André, o que é isso, ensimesmado? Você fica só com você mesmo. Só sentindo e ressentindo, pensando e pensando novamente as coisas que estão dentro aí de você. Mas isso não vai te levar a nada. Por quê? Porque você não constrói uma ponte na direção da realidade. Você fica só nas próprias conveniências. Você fica naquilo que é conveniente a você. Né? E você fica vivendo isso. Então, se você acha que o legal é assistir série, você vai ficar assistindo série. Se você acha que o legal é comer torresmo, você vai ficar comendo torresmo. Se você acha que a vida é sexo, né? Que a vida é sexo, você vai ficar vivendo isso. Então, tem até aquelas pessoas que elas são só libido, né? Então, o olho, se você olhar o olho da pessoa, é só libido. Claro que o sexo existe, é uma energia poderosa, isso está dentro de nós, e isso nos arrasta, né? Mas nós não podemos reduzir a vida a essa vontade, a esse voluntarismo. Eu vou fazer da minha vida aquilo que eu quero fazer. Então, esse é o grande problema de você ter um resultado baixo na sua vida, de você ter esse sentimento de frustração. Porque essa vontade patológica, ela também chega uma hora que ela angustia. Então, você passa a ficar sentindo um tédio, é uma angústia. Então a sua mente fica perdida, os seus pensamentos ficam perdidos, desorientados. Então essa atitude ela não vai levar, ela tem assim uma certa sedução de que isso vai ser prazeroso, de que isso vai ser muito legal, que você vai ficar só vivendo você mesmo nessa atitude ensimesmada e que você vai colher disso grandes prazeres e grandes entusiasmos e motivações na vida, mas na verdade o final da história é meio drástico, porque o que você sente é um vazio, o que você sente é um tédio, o que você sente é uma angústia. Então essa vontade patológica, essa vontade que você fica represado em você, só fica no que em contato com você mesmo, ela prejudica, né? Então você não pode reduzir a sua vida à sua vontade. Olha que profundo isso, hein? Isso faculdade não ensina, eu não aprendi isso em faculdade de psicologia, faculdade não ensina isso, meus professores não falavam sobre isso. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender meio na marra. Eu aprendi isso na minha terapia pessoal, né?
faço terapia há mais de 25 anos. Então é fora da faculdade, é fora do meio acadêmico que eu fui entrar em contato com esse conhecimento, que é um conhecimento de uma utilidade, né, para a nossa vida mental, para a nossa vida psíquica, emocional. É muito importante, é muito profundo isso, e é o que nós menos conhecemos, né? Esse aspecto da vontade é o aspecto mais inconscientizado dentro de nós, né? Então, o que eu estou tentando falar para vocês, olha, veja bem a frase que eu vou dizer para vocês agora, hein, senhores? Olha a frase, hein? Presta atenção. A pior escolha é a escolha por nós mesmos. A pior escolha é a escolha por nós mesmos. André, o que você está falando? Então eu vou tentar mostrar isso para vocês num tipo de conduta que eu chamo de conduta emotiva. O que é essa conduta emotiva? É essa vontade patológica que eu estou falando. Você só se conduz de acordo com as suas emoções, né? Então, você fica vivendo esse lado irracional, esse lado fantasioso, esse lado imaginativo dessa conduta emotiva, e que é o quê? Você se deixar nas suas emoções. Você fica fixado no que você sente, nas suas emoções. Essa conduta emotiva te prejudica muito. Você não tem ideia do quanto isso te prejudica. Por quê? Porque enquanto você está fixado nessas emoções, você não vive a realidade, você está fora da realidade. Isso é fundamental, né? Essa conduta emotiva, ela te coloca fora da realidade. Não há crescimento, não há evolução, não há desenvolvimento se você ficar fixado nessa conduta emotiva. São só fantasias e emoções. Você fica só naquilo que você imagina e nessas emoções que são geradas nessa conduta emotiva. Então eu gosto bastante de dar o exemplo do acordar de manhã. Então vou dar um exemplo dessa conduta emotiva para você entender do que eu estou falando. Eu gosto muito do exemplo do acordar de manhã porque ele é cotidiano, né, diário, e ele é algo que todo mundo vive, então fica claro. Quando você acorda de manhã, você não pode ficar incentivando muito, você não pode dar muito espaço para suas emoções quando você acorda. Então vamos imaginar que você acorde achando que não vale a pena. Então você acordou sentindo a emoção de que não vale a pena. E aí você fica cultivando essa emoção de que não vale a pena. Então é esse pneu patinando na lama, ele gira, tem uma frição ali, só que ele não sai do lugar. Então você acorda sentindo um vazio, uma emoção de vazio. E você fica fixado nessa emoção. Você acorda sentindo uma falta de motivação. E você fica fixado nessa emoção de falta de motivação. Então você só se deixa nas suas próprias emoções, nessa conduta emotiva. Essa conduta emotiva te atrapalha muito, né? Aí a pessoa vai dizer assim, André, isso que você está falando é uma bobagem, eu sou muito verdadeiro comigo mesmo, então aquilo que eu estou sentindo, eu me derramo naquilo. Então se eu estou sentindo a tristeza, eu me afundo na tristeza, porque é isso mesmo. Se eu estou sentindo o vazio, eu me afundo no vazio. Só que você vai ficar fora da realidade. Isso que você está vivendo é pura fantasia. A conduta emotiva não faz ponte, não tem ponte. Ela não é o verdadeiro sentimento. André, mas espera aí, se ela não é o verdadeiro sentimento, qual é o verdadeiro sentimento? O verdadeiro sentimento é o amor. O amor faz ponte. O amor à verdade, o amor à busca do conhecimento, o amor ao próximo,
o amor aos projetos construtivos que vão ajudar os outros. Isso faz ponte. Agora, essa conduta emotiva, eu acordei achando que não vale a pena, e você ficar vivendo isso, sentindo e ressentindo isso não vai te levar a lugar nenhum. Ah, mas André, então o que eu tenho que fazer? Levanta, toma o seu banho e vai para a vida. Levanta, põe sua roupa de ginástica e vai para a academia. Então é isso, você tem que ir na direção, fazer um uso adequado da sua vontade, na direção da realidade, e não ficar na vontade patológica, essa vontade voltada para você. Olha que interessante, né? A palavra, essa palavra que dessa conduta emotiva, a palavra das nossas paixões, né? Isso são as nossas paixões, que nós não podemos nos deixar nela. Ela vem do grego, pathos, daí a origem da palavra patologia, né? Psicopatologia, que são as nossas doenças, as nossas loucuras. Então essas emoções em grego pathos, e em latim passio. Tanto o pathos como a passio, elas estão ligadas à ideia de passividade. Se você ficar nessa conduta emotiva, você fica passivo. Você perde a sua ação, você perde essa atitude ativa que você tem dentro de você. Você não usa esse motor que é a sua vontade na direção certa, que é na direção dos projetos, na direção das obras, na direção da busca do conhecimento. Então, isso é fundamental. O Spinoza, o filósofo Spinoza, ele diz assim: a emoção produz a passividade. A emoção produz a passividade na mente. A emoção produz a passividade na mente. Então, você fica com uma mente passiva. Você fica com um pensamento passivo, produzindo a inadequação e confusão das ideias. Olha só, hein? Vou ler de novo. A emoção produz a passividade na mente, produzindo a inadequação e a confusão das ideias. Então as suas ideias passam a ficar confusas. Por quê? Porque você só se dirige por essa conduta emotiva. Isso te atrapalha. E, consequentemente, isso leva você a uma perda da sua motivação, uma perda do seu ânimo. Quando você sente que a energia caiu, minha energia caiu, estou me sentindo sem energia, é porque você está muito na vontade patológica, você está se guiando apenas por essa conduta emotiva. É como se fosse um cachorro, né? Correndo atrás do rabo, você fica só vivendo e revivendo você mesmo nessa atitude ensimesmada, e você não faz uma ponte na direção da realidade. Então, a conduta emotiva não faz ponte. Um verdadeiro sentimento, que é o amor, esse sim, esse é o afeto. Então, com o verdadeiro sentimento, com o verdadeiro afeto, você vai, então, na direção da realidade. E aí, isso sim vai trazer para você retorno, isso sim vai trazer para você realização, isso sim vai dar a você uma sensação de que você está construindo algo, de que você está realizando algo. Quando você faz um uso mais adequado da sua vontade na sua vida. Então, nós somos livres para fazer o que a gente quiser? Lógico que não. Lógico que não. Você é livre para viver a realidade. Você é livre para viver a realidade. A Fabiana está falando da segunda-feira. Segunda-feira é a realidade. Por que a gente vibra no sextou, né? O sextou da sexta-feira? Porque de sexta-feira até domingo, você vai poder ficar mais com você, nos próprios desejos. Consequentemente, você vai se distanciar um pouco mais da realidade. E a segunda-feira é a realidade. Você não consegue adiar mais esse encontro com a realidade. Então, ao ir na direção das suas responsabilidades, você vai na direção da realidade e, consequentemente, isso vai trazer para você
evolução, desenvolvimento, né? Você vai construir algo, você vai realizar algo. O churrascão do domingo é uma coisa ótima, né? Eu adoro churrasco. Mas você tem que perceber que enquanto você está vivendo os próprios desejos, você está com essa vontade voltada para você, você não vai realizar nada, você não vai desenvolver nada, você não vai evoluir, você não vai crescer. Então, faça o churrasco no domingo e na segunda-feira esteja ali de prontidão para servir a realidade. Então, é uma ideia errada da liberdade, né? Nós temos uma ideia que eu sou livre para fazer o que eu quiser, né? Não é isso. Você é livre para servir a realidade. Você é livre para servir a realidade. E ao servir a realidade, aí sim você será servido. Né? Como diria o Vinícius de Moraes, a vida só se dá para quem se deu. Né? A vida só se dá para quem se deu. Então, a liberdade não é fazer o que você bem entende na sua cachola aí. Não é isso. A liberdade é você usar a sua vontade corretamente na direção da realidade. Então, eu queria, para ficar bem claro isso, eu queria falar de 2 tipos de atenção, que é a atenção espontânea, que é a atenção ruim, e a atenção estou chamando aqui de atenção dirigida, que é a atenção benéfica. Então, hoje em dia, como nós temos um excesso de informações, um excesso com as novas tecnologias, né? Nós somos invadidos, né? por um bombardeio de informações que estão o tempo inteiro pedindo a nossa atenção. Então, hoje em dia é muito comum, muito fácil você ficar na atenção espontânea. O que é a atenção espontânea? A atenção espontânea é aquela que você não aprofunda nada, você não dirige a sua atenção. As pessoas hoje em dia estão se queixando muito de atenção, até tem o transtorno de déficit de atenção, né? O TDAH. Então, então, esse transtorno de déficit de atenção, as pessoas se queixando de uma falta de concentração, de uma falta de foco. Por quê? Porque hoje em dia nós vivemos só a atenção espontânea. O que é a atenção espontânea? Aquela que fica pulando de galho em galho. Então, uma hora você vê um vídeo no WhatsApp que alguém mandou para você, então você vê o vídeo. Daqui a pouco você assiste um tip-top lá. Daqui a pouco você vê um investimento financeiro que você acha que é interessante. Daqui a pouco você vê uma promoção de viagem. Daqui a pouco é um jogo que você entra para jogar. Daqui a pouco você vê uma pornografia lá que alguém encaminhou para você e você vê a pornografia. Então você fica pulando de galho em galho. Essa atenção, ela não exige de você esforço nenhum. Você está sempre... mas essas coisas não são legais? Não tem coisa legal no meio? Ao pular de uma coisa para outra, você não está encontrando coisas interessantes? Até tá. Mas o que vai te dar o resultado não é a atenção espontânea. O que vai te dar o resultado é a atenção dirigida. É quando você pega os seus cabelos e se coloca em algo. Você tem que pegar você pelos cabelos e se colocar em algo. Sem isso, você não lê um livro. Sem isso, você não estuda inglês. Sem isso, você não se aprofunda em nada. Então, você tem que escapar dessa conduta emotiva. Você tem que escapar dessa atenção espontânea e se colocar nessa atenção dirigida, que é a atenção que vai dar a você um resultado. Aí depois que você fez ali algumas horas de atenção dirigida, aí você vai viver essa atenção espontânea. Mas depois, se você se deixar ao longo do seu dia jogando, e é WhatsApp, e é Instagram, e se você ficar nisso o tempo inteiro, você vai ficar como esse cachorro rodando e tentando morder o próprio rabo, né? Então essa atenção espontânea, ela é uma atenção, ela ganha em extensão, mas ela não ganha em profundidade, ela ganha em quantidade
mas ela não ganha em qualidade, que é o que a atenção dirigida pode dar a você, né? Uma vez perguntaram para o grande guitarrista, o Eric Clapton, por que ele pertenceu a uma geração de grandes guitarristas, né? O Eric Clapton pertenceu a uma geração de grandes guitarristas e que hoje em dia a gente já não encontra. Você encontra um guitarrista bom aqui, outro ali, mas você não encontra mais uma grande geração de grandes guitarristas. E aí o Eric Clapton disse assim, porque na nossa época nós não estávamos tão preocupados com o que o outro estava fazendo. Nós estávamos preocupados com aquele som ali que a gente estava pesquisando, e isso fez com que a gente se aprofundasse na busca daquela sonoridade, daquele som, e nós não ficamos tão preocupados com o que, peraí, o meu colega, o que o meu colega está fazendo, o que ele... Então, hoje em dia, nós estamos o tempo inteiro preocupados com o que o outro está fazendo, nós estamos o tempo inteiro nessa atenção espontânea, buscando, pulando de galho em galho, nessa quantidade de informações que nos bombardeiam, né, todos os dias, e você fica, então, nessa atenção espontânea, pulando de galho em galho, e não faz uso dessa atenção dirigida, que ela só pode ser feita num uso adequado da vontade, quando você se direciona para a realidade. O medo da evolução existe, medo da evolução, isso existe no consultório, aparece muito. Sonhos de avião caindo, o avião é o maior símbolo, né, de evolução, de crescimento, esse meio de transporte que nos leva rapidamente de um lugar ao outro. Então a pessoa sonha que o avião está caindo. Então essa ideia que se eu for alçar voos, eu vou quebrar a cara, Então existe esse medo da evolução, medo de que algum acidente, se eu acatar a minha evolução, se eu acatar o meu desenvolvimento, alguma coisa de ruim vai acontecer. Como é que pode, né, a evolução, que é uma coisa boa, o desenvolvimento, que é uma coisa boa, gerar em você uma coisa ruim? Isso não existe. Então isso são emoções, são crenças que se tem dentro de si, e isso vem não da realidade, mas isso vem da fantasia, né? E nós temos essa grande inversão que nós fazemos, da gente ver na alienação um grande ganho, e no contato com as nossas responsabilidades, com a realidade, um sentimento de prejuízo. Nós vivemos essa inversão dentro de nós, mas na realidade não é isso que ocorre. O quanto nós ficamos mais felizes, o quanto nós nos realizamos, o quanto nós nos gratificamos muito mais quando nós atendemos e servimos a realidade. Um medo do aumento das responsabilidades, né? Esses vínculos mais duradouros, profundos na sua vida, vão te puxar para um aumento das suas responsabilidades vão aumentar, e nós temos essa tendência a ver isso como algo ruim, que sem dúvida nenhuma não há independência sem aumento de responsabilidade, não há liberdade sem responsabilidade. Então nós temos uma ideia equivocada da liberdade, que a liberdade é ficar sem vínculos, que a liberdade é ficar na alienação. Se você se deixar nisso, você vai ficar angustiado, no tédio, no vazio. Você não vai acabar bem, né? E existe uma ideia também que não é pouca frequência no consultório, de que se eu for para a ação, eu serei agressivo. Olha que interessante essa inversão, né? Se eu for para a ação, eu vou agredir. Não, é o parado que é agressivo. O parado agride, né? O parado não faz uso da sua vontade na direção, ele não constrói essa ponte na direção da vida, na direção dos outros, na busca da verdade. Então ele faz uma rejeição do bom, do belo, né? Da realidade. Então é o parado que agride a vida, que agride a realidade, que agride a verdade, né? Estamos caminhando para o fim aí, por isso que eu estou acelerando um pouquinho aqui. Você quer ser servido pela realidade, mas você não quer servir, e é o contrário, né? Você só será servido
quando servir a realidade. Você quer chegar e o almoço está pronto. Você vai se deleitar no banquete da vida quando você servir a realidade. Ao servir a realidade, aí sim você terá o retorno disso, né? Então, importante, eu vou voltar a esse assunto na próxima semana, porque ele é fundamental e eu quero que vocês entendam isso. Deixa eu caminhar aqui para encerrar, mas eu queria encerrar com vocês. Não podemos viver, então, à mercê da nossa própria vontade, né? Nós não podemos viver à mercê da nossa própria vontade. Você tem que fazer um esforço para conduzir a sua vontade no sentido correto, que é o sentido da construção de vínculos e a sustentação de vínculos que vão levá-lo a um grande desenvolvimento, a uma maior evolução e a um maior resultado. E importante da gente perceber que o humilde vive melhor. A pessoa que tem uma atitude mais humilde, ela vive melhor, porque ela faz um uso maior do coração, ela faz um uso maior do amor e do afeto. Então ela constrói pontes na direção da realidade. A pessoa que fica só nessa vontade patológica, ela não constrói pontes, ela só fica vivendo ela mesma, ela só fica vivendo o que ela sente, o que ela acha, o que ela imagina. Ela está fora da realidade, ela está vivendo só as fantasias. Então, é na atitude de humildade, é no uso do amor que você vai construir essa ponte na direção da vida e aí sim você vai ter uma realização maior, um desenvolvimento maior, uma evolução maior. Gente, era isso que eu tinha para vocês. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Eu vou tocando as coisas que eu tenho para falar. Nem sempre eu tenho um pouco de... não tenho essa habilidade de ficar prestando atenção no que vocês estão falando, mas às vezes a Aline tira um print, mostra para mim o que as pessoas falaram, e eu estou muito feliz também com as pessoas que estão assistindo a live depois. Esse horário nem sempre, né, é um horário meio difícil aí para muita gente, mas as pessoas estão assistindo a live depois, isso tem me deixado muito feliz, e vamos tocando então esse projeto. Semana que vem eu volto para falar novamente sobre esse assunto, que é um assunto que eu quero que vocês entendam e interiorizam, porque interiorizando vocês vão praticar isso na vida de vocês. Até o próximo domingo, até mais, grande abraço a todos, bom domingo, tchau, tchau.